Shalom, shalom, amados. Vamos a mais um vídeo da série Yeshua na Torá. Yeshua revela que quem cresce em Moshe creria nele, pois Moshe escreveu a respeito dele. Hoje, graças à ciência, à multiplicação da ciência e da sabedoria dos sábios de Israel, foi criado um software onde se pode esquadrinhar as escrituras fazendo gematria e utilizando um sistema equidistante, que é espaçamento entre letras, de forma perfeita pela matemática, e se pode extrair, descobrir textos codificados dentro do próprio texto, que vão linkar de forma perfeita e simétrica as revelações de toda a Sagrada Escritura, os seus profetas, os talmides de Yeshua e principalmente a própria fala de Yeshua, que é a pessoa que conhece e crê realmente no que está escrito na Santa Torá de Moshe, crê nele. Baruch Hashem por isso, não? Vamos lá. Só fazendo uma recapitulação, no primeiro vídeo nós vimos o nome de Yeshua codificado nesses versos, e aqui nós temos o segundo, o terceiro, o quarto vídeo nós vimos um duplo sod do nome de Yeshua, quando Adonai cria o homem, e hoje nós vamos ver o nome de Yeshua codificado aqui neste texto, nesta parte da criação de Hashem. Nós estamos lendo o Sefer Bereshit, Beit, ou seja, capítulo 2 do livro de Gênesis, da Santa Palavra do Eterno. Vejamos o texto aqui na sua forma plana, simples e literal, o que ele diz a nós. Gênesis capítulo 2, versículo 20, 21 e 22 diz assim: E Adam pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então Adonai Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que Adonai Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Esse é o texto, e o Eterno escolhe a costela. Por que o Eterno escolhe a costela? Poderia estar querendo nos ensinar algo, não é mesmo? A fim de que a gente saiba as suas intenções, vamos fazer um sod desta palavra. Aqui está o texto em hebraico e aqui está a palavra costela em hebraico. Ela é tselá. Tá? Tselá é costela em hebraico. Vamos fazer a gematria dela usando o método Mispar Sidori, que é o Aleph Beit, numerado na posição de cada letra, ou podemos dizer a contagem normal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 22. E veja o que temos. O Tzad vale 18, o Lamed vale 12 e o Ain vale 16. 18 mais 12, você tem aí 30. 30 mais 16, 46. Então veja bem, sabemos que o hebraico ele é também números a cada letra, cada caractere aqui, não é só letra. No português nós temos essa numeração aqui, 2, 3, esses símbolos universais que não são letras, são usados só para números. Mas no hebraico não, se nós quisermos escrever 2, nós vamos usar aqui o Beit. Essa letra aqui tanto é o B quanto é o número 2, é o numeral, entende? Então nós podemos olhar o texto aqui como uma sequência de números. E em meio a tantos números, o número que Adonai escolhe é o número 46, para do 46 formar então uma mulher. E o que o Eterno poderia estar querendo nos ensinar com isso? Olha que maravilhoso. As células humanas têm 23 pares de cromossomos, mais 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. 22 mais 1, 23. Quando células unem-se no processo reprodutivo, ficam assim. 23 mais 23 cromossomos dá exatamente 46 cromossomos, sendo o total da espécie humana. O total de cromossomos de uma espécie humana é 46. Então o Eterno escolhe entre vários números exatamente o número 46, fazendo aqui um link exato, né? Um paralelo perfeito aqui do que ele faria, que é
da espécie humana gerar outra espécie igualzinha, mas com indicação matemática e científica, pois ele é o cientista de todos os cientistas, o único onisciente. O ser humano não veio do macaco, e sim do próprio Eterno, seu Criador. Tá? Então, Deus é que cria a ciência e se utiliza dela em níveis mais profundos para mostrar de forma clara que ele tem o controle de tudo e fez tudo de maneira perfeita, muito alinhada para que pudéssemos ver a glória de sua criação. Ok? Muito bem. Veja aqui também que interessante. O Eterno pega da costela e forma uma mulher. Mulher é o nome dela. Ela ganha o nome de Eva depois do pecado. Okay? E se o Eterno chama pelo nome de mulher, esta esposa de Adão, o que ele poderia estar querendo nos ensinar? Vejamos, Aleph vale 1, Shin vale 300 e Rei vale 5. Na Gemátria normal padrão. Né? A gente tem aqui, então, a raiz da palavra mulher, que é 9. E olha que maravilhoso, esta frase aqui, toda ela está linkada ao 9 da revelação divina. Veja, aqui está o texto em hebraico. Começando da direita para a esquerda, eu coloquei aqui a transliteração de cada palavra. Okay? Aqui no português a gente começa da esquerda para a direita. Veja só a gemátria. Rei vale 5, Lamed 30, Ain 70, Beit 2, 117. E assim vai fazendo toda a gemátria e os cálculos. Essa frase completa aqui, você tem o total, tá, de 1575 é o valor numérico da frase. E se extrairmos a raiz, sua raiz é 9. Está no mesmo banco de dados da divina inspiração da Santa Torá. O nome da mulher com essa frase. Logo, essa frase tem que trazer para nós, em sua tradução simples e literal, algo que seja correlacionado com a mulher ou ligado a ela, a vida dela, o papel dela nessa união com o homem. Correto? E veja a tradução. A mulher é a coroa do homem. Baruch Hashem. O homem recebe, então, uma coroa especial para, como ajudadora do seu reino, ele poder ter ali um reinado completo, juntamente com uma mulher que reinará com ele. Ela é a coroa, ela é aquilo que o completa, que o planifica nessa vida maravilhosa no Gran Éden. Maravilhoso, não é? Veja só. Olha que incrível. Outra forma de traduzir esse texto seria assim: pessoalmente como joia da coroa do seu marido. Lindo, não é? Aqui ela é a coroa, mas aqui ela é a joia que adorna a coroa. Ela é exatamente aquilo que vai trazer brilho, luz, que vai enfeitar, que vai deixar ela mais valiosa. E veja, dá uma ideia de algo pessoal. Ela é pessoalmente exclusiva para o seu marido. Esse é o padrão do casamento divino, da instituição divina de família. Uma só mulher para o homem, assim como um só homem para a mulher. É isso que podemos concluir. O plano ideal é apenas uma esposa. Olha quanta coisa significativa e totalmente alinhada e correlacionada com a formação do primeiro casal que o Eterno faz na criação ali de todas as coisas. E, como o tema do nosso vídeo é Yeshua na Torá, não podia ser diferente. Na hora que o Eterno forma da costela uma mulher, ele codifica o santo nome de Yeshua, Baruch Hashem. Nós temos aqui o Sod revelando. De 43 caracteres em 43 caracteres de forma inversa, nós temos a partir desse Yud, você conta 43, vai chegar aqui Shin, mais 43 Vav, mais 43 Ain, formando exatamente Yeshua, Baruch Hashem. Maravilhoso, né? Então, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Baruch Hashem. O Eterno criou a imagem dele mesmo, a própria mulher. Mas ele codifica o nome de Yeshua aqui. E aí a gente tem um paradoxo. Espera lá. Os nossos sábios de Israel afirmam que a imagem de Hashem é o Mashiach celestial.
que existe antes da criação do mundo e que toda a casa de Israel compreende e crê. Que o Mashiach é celestial. E ele é essa imagem, diz os sábios de Israel, na formação da espécie humana. Lógico que aqui, como o Mashiach celestial, ele é como os melahins, anjos, né? Não importa sexo, ele é uma emanação pela qual o Eterno traz a criação. Por isso que o Adonai criou através da sua imagem. E a sua semelhança, o homem e a mulher. O homem tem gênero masculino, a mulher gênero feminino, para que eles possam ser procriadores. Mashiach não é procriador, Mashiach é o criador. Mashiach celestial, entende? Então não confunda as coisas. Não é que Mashiach tem 2 gêneros sexuais, nada disso. Ok? Mashiach, ele é o criador. Porém, o Messias celestial é a imagem cognitiva, a compreensível da emanação de Hashem. Uma vez que Adonai é transcendente e é invisível, ele não tem imagem. Para dar imagem, ele precisa ter matéria, precisa ter alguma forma. Ele precisa emanar, senão ele não forma imagem. Então, como ele faz uma imagem exata dele mesmo? Em Mashiach e Yeshua. Entende? Agora, é claro, Mashiach e Yeshua, em forma celestial, ele não é apenas um simples homem. Até mesmo porque ele vem antes da criação. Ele é a imagem que forma o homem, que forma a mulher. Ele precede a existência do homem. Logo, ele já existia. E se ele já existia, ele não pode ser um simples homem, porque o simples homem é uma criatura. Então, como que as Escrituras também colocam ele como a descendência sanguínea, que vem de um sêmen, ou como um homem natural, que pode morrer na cruz do Calvário? Como? Simples. Ele se emanou em forma humana. Hashem dá ali para Miriam, então, um sêmen humano que se desenvolve um homem normal, simples. Porém, que por ter vindo como um milagre da parte de Hashem, possui a vida e a presença plena da glória de Hashem nele. E a gente vê sua glória na questão do caráter de Yeshua ser um caráter perfeito. Ser exatamente o caráter de Hashem. Tanto é que ele fala, creia em mim porque eu faço as mesmas obras do meu Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos um Errad, um só. Maravilhoso. Então nós da Beit Midrash não cremos que Yeshua seja apenas um homem sem ser o Mashiach celestial. E sim, que ele é o Mashiach celestial que emanou em forma humana. É algo que é complexo, porém é real. Veja, por que ele não pode ser um homem simples, criado apenas, como alguns querem dizer, e não poderia existir antes da criação do homem, pois seria descendente dele. Primeira coisa. Segundo, não substituiria Abrão no pacto das partes como tocha de fogo. Sabemos que no pacto das partes, quando o Eterno faz seu pacto com a casa de Israel, diz que é um pacto unilateral, diz que nunca deixaria Israel, que todas as nações seriam benditas através do descendente que viria. Esse próprio descendente está lá, antes de vir ao mundo. Passa de forma dupla, Adonai. Pega a sua Torá e confere. Eu não vou nem dar a referência exatamente para te deixar curioso e para você buscar, porque tem que buscar, não tem que acreditar no que os outros falam. Tem que parar de acreditar em qualquer mensagem sem conferir as Escrituras, seja como o povo de Bereia, os rabinos falavam. Eles iam esquadrinhar a Santa Torá para ver se era assim mesmo de fato. Ora, na parte dos pactos, o Mashiach e Yeshua passa ali, juntamente com Adonai. Adonai emana a sua forma de Mashiach e ambos passam lá. Adonai e Mashiach, mas ambos são um só, não se trata de dois. Por que Adonai faz isso? Porque Adonai já estava sinalizando que Mashiach iria cumprir a parte da humanidade, em resgate para a humanidade, em aliança com ele, para a salvação de toda a humanidade, casa de Israel. Isso é maravilhoso. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, e é o vídeo que se intitula O Chamado Irrevogável de Israel. Se você não assistiu, assista. É muito interessante, e lá nós comentamos sobre Mashiach como tocha de fogo. Ok. Terceiro motivo porque ele não pode ser apenas um homem comum na sua natureza, porque ele não seria Emmanuel, que é El que desceu do céu, ou seja,
Deus conosco. Ora, isso não é nome, Emmanuel. Isso aqui é o lugar. Ele está aqui. Ele está junto com a gente. Ele veio para participar conosco. Então, quem veio? Adonai, Hashem. Só existe um. Errado. Só existe um Deus verdadeiro. Só um. E só ele é que pode descer. Porque se é Deus que desceu, diz o profeta judeu Yeshayahu, que o próprio Eterno desce. Se é o Eterno que desce, é Adonai. Não pode ser outro. E aqui no seu contexto, está falando que Adonai desce utilizando-se da criação de um corpo para Mashiach celestial habitar num homem simples e real. Não pode ser apenas um homem, pois não seria, se fosse um homem, o criador do universo, como afirmam os judeus fiéis. Veja, Yeshua é o criador do universo. Ele é o criador do homem e da mulher. Ele não é filho do homem. Ele é filho de Adonai, ou seja, ele é emanação de Adonai. É muito diferente. Quinto motivo, não seria a solução do pecado, mas sim parte dele. Isso é seríssimo. Isso é algo muito, muito relevante. Por quê? Porque o Santo Tanar, os profetas cheios da rua de Hashem, da casa de Israel, afirmam que não existe homem nenhum que faça a obra de justiça sem pecar. Logo, se Mashiach era homem, ele tem que ter pecado. E aí o seu sacrifício não é válido. Ou então você tem que crer que o texto que afirma que o homem pratica pecado, mesmo nas suas obras de justiça, é mentiroso e não vem da inspiração de Hashem. Você entra num beco sem saída. Entende? Outro texto que te coloca em maus lençóis. Você que se declara judeu messiânico, mas não crê que ele é Mashiach. Você que se declara nazareno, mas não crê que ele é de procedência celestial, o próprio Adonai, e sim um simples homem. Quer ver? Os profetas da casa de Israel verdadeiros, cheios do Rua, afirmou: seja Elohim verdadeiro e todo homem mentiroso. Uau! Então, o Mashiach, que não é divino, ele é homem, ele é um mentiroso. Ou o profeta que falou isso é um mentiroso. Qual dos dois você quer chamar de mentiroso? Nós cremos no que as escrituras ensinam e ela se complementa de maneira perfeita. Veja, Yeshua é a emanação de Adonai e Adonai não tem pecado. Por isso ele não é parte do problema do pecado, e sim solução do pecado quando emana mesmo em forma de homem, 100% homem natural. Mas um homem natural com sua perfeição de caráter pela habitação de Hashem dentro de seu corpo. Entende? Então Yeshua não tinha pecado, ele era o cordeiro perfeito sem pecado. Entende? Porque, olha só, os sacerdotes e até sumos sacerdotes da casa de Israel sacrificavam primeiro por si mesmo, por seus pecados, para perdão de si mesmo, e depois eles ofereciam pela casa de Israel. Mashiach não. Mashiach entrega a sua vida de uma forma perfeita. Pois se Mashiach tivesse pecado, ele precisaria sacrificar por ele mesmo. Ele precisaria de um salvador para si. Entende? Se Yeshua tivesse pecado, Yeshua ia precisar de um Messias para salvá-lo. Somente um Messias celestial, de origem divina, poderia viver uma vida sem pecado, mas ele teria que habitar um corpo 100% humano para poder morrer, porque Mashiach, sendo Adonai, nunca morre, Deus não morre. Mas um corpo só, meramente humano, pode morrer. E eis as duas naturezas do nosso Salvador Yeshua. Ele era homem, por isso morreu e ressuscitou. Mas Adonai, estando nele, é eterno e nunca morre. E Adonai, quando ele é ressurreto, tem então um corpo preparado para si, o seu terceiro Mishkan, para todo sempre. Ele diz, em 3 dias destruirei esse templo e reedificarei de novo. Todo aquele templo glorioso da casa de Israel simboliza exatamente a morada de Hashem com o homem, não feito por mãos humanas. Ou seja, o templo é Yeshua. E isso se alinha de maneira perfeita, sem contradições. Veja um outro lado. Nós falamos da parte da natureza humana, mas vamos falar agora do Mashiach celestial, que é Yeshua mesmo. Yeshua diz, eu sou o bom pastor, em João 10:11. Davi declarou,
o Senhor Yud-Hei Vav-Hei é o meu pastor. Então como fica? Só Adonai é o pastor. E Yeshua se declarou Adonai quando diz, eu sou o bom pastor. Segundo ponto, Yeshua invocou ser o juiz de todos os homens e nações. João 5, versículo 22 e 27. Contudo, Joel 3,12 diz, eu, o Deus eterno, Yud-Hei Vav-Hei, vou julgar todas as nações vizinhas. Terceiro, em Angeliana, Apocalipse, capítulo 1, verso 17, diz assim, Yeshua, ele é o primeiro e o último. A mesma coisa que o Yud-Hei Vav-Hei diz de si mesmo em Isaías 44, 6. Eu sou o primeiro e o último. Muito claro, não? Então, quem vê Mashiach celestial, vê a imagem de Adonai. Ou seja, em outras palavras, quem vê Mashiach vê o próprio Adonai. Ou seja, Mashiach e Adonai são um só. Errado. Por isso que Yeshua, ele vem para este objetivo. E ele vem sendo codificado por Hashem aqui com o próprio nome dele. Em vez de ser escrito Mashiach, que nossos sábios já sabem, reconhecem e admitem que foi o modelo para a criação da espécie humana, ele, o Eterno, escolhe colocar já o nome direto de Mashiach, que viria à Terra. Veja, o que os sábios dizem desse Sod? Porque nesse código temos o Sod do número 43. E o que significa na Gemátria o número 43? Segundo os sábios de Israel, o número 4, quando aparece, representa uma porta. E aqui faz a ligação da porta da vida. A porta que te conecta ao próprio Hashem. Hashem é a fonte de vida. A porta que te liga à existência de tudo. E também ao útero da mãe. O útero da mãe é um paralelo perfeito. Por quê? Porque aqui é a fonte da vida. É onde o bebê nasce, é gerado e vem à existência. E isso representa o 4. Já o Maharal de Braga comenta que o 3 ele é como o início de toda forma. Toda forma exige 3 dimensões. Com 1 ou 2 traços, não há forma concluída com volume. Com um terceiro traço, isso se torna possível. É o conceito de síntese. Ou seja, é o 3, a forma da vida. Então, os rabinos, os sábios vão dar esse entendimento, que o 3 é a forma da vida. É quando a vida ganha uma forma. Ela sai do plano e passa a uma realidade, tendo forma, tendo corpo, matéria. Cumprindo tanto a tese e a antitese de maneira perfeita. E o 4, com o 3 atrás, temos exatamente o número 43 do Sod, que forma, então, aqui a mensagem do Messias com seu nome revelado. Isso é maravilhoso. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E, se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Para o Hashem, isso aqui é Eclesiastes. Isso é extremamente significativo, porque o cordão de 3 dobras simboliza a força da unidade. Perceba, a força da unidade. A corda de 3 fios era o cordão mais forte em uso na época. Porque separadamente, 3 pedaços de corda podem se romper com facilidade. Mas quando se colocam 3 pedaços juntos em uma corda, quando é trançado os 3 pedaços em uma corda, é muito mais difícil rompê-la. Por isso que o modelo do casamento é você, a sua esposa, ou sua esposa e o seu marido, com a presença de Hashem junto, a família então se torna uma errade completa dentro dos planos divinos. Maravilhoso, não? Maravilhoso, isso não? É algo. Podemos concluir então, meus amados, que o Eterno se emanou em forma de Mashiach, sendo a imagem exata dele mesmo, e o modelo para a criação da mulher, que é o estudo do vídeo de hoje, também do homem, escrevendo em seu nível Sod,
e Yeshua como o próprio Mashiach celestial, que foi esse modelo aqui no momento da criação de uma parceira para Adam, que é sua mulher. Portanto, fique firme no estudo da Santa Torá, que revela o nosso Messias, pois quem crê em Moshe, crê em Yeshua, pois Moshe escreveu a respeito de nosso Salvador. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.